uma pessoa que fez ali o seu estudo, mestrado em gestão da mudança, e a gente tem esses momentos, né? Esses momentos que a gente sente uma necessidade de mudar, que a gente sente uma necessidade de rever o que a gente está vivendo, a forma como a gente vive. E eu sei que quando você estava lá com 30 anos, a Juliana grávida, bateu um negócio, deu uma vontade, e que foi daí que surgiu toda essa história do montanhismo. O que foi que aconteceu nesse momento, Juarez? Sim, de fato, a gente vive os ciclos, né? Cada vez eu entendo mais e vou aceitando e compreendendo mais esses ciclos que a gente vive. Uma dessas mudanças de ciclo foi justamente quando eu estava aí com 28, 29, 30 anos. Eu havia começado numa profissão que não foi a minha escolha natural. As coisas foram dando certo, eu fui ficando, mas eu não tinha aquela sensação de ter sido uma escolha. Uhum. Também havia casado muito novo. Então, assim, tinha uma série de questões que eu não diria que eu estava questionando no momento, mas que, de alguma forma, elas estavam quase que explodindo dentro de mim, sabe? E aí eu pensei, puxa, eu sempre gostei muito de ficar sozinho, dos meus momentos sozinhos, de cultivar um pouquinho de solidão. Falei, puxa, vou fazer uma viagem. Eu gostava, assim, de aventura. Quando garoto fui, né, nadei, então sempre tive o esporte, assim, como algo presente na minha vida. Aí fiquei pensando, o que eu vou fazer, para onde eu vou? Aí me deparei com uma viagem para o Pico da Neblina, que é a montanha mais alta do Brasil, mas o que me chamou a atenção não foi tanto isso, foi o quão remoto aquilo era, sabe? Tão distante de tudo. Sozinho, né? Vou ficar longe. E aí fui, realmente passei meu aniversário de 30 anos lá no pé do Pico da Neblina, numa tribo indígena lá, e depois subimos a montanha. E foi algo muito revelador, assim, para mim, sabe? Primeiro, aquele contato muito intenso com a natureza. Uhum. Um desafio físico muito forte para mim, porque eu estava sedentário, eu não tinha preparação física à época. E principalmente, assim, eu conheci uma japonesa que já tinha ido no Kilimanjaro, na África. Uhum. E aí, quando ela começou a me falar das experiências dela de montanha e do Kilimanjaro, eu só pensava assim, meu Deus, onde é que eu estava nesses 30 anos que eu nunca tinha descoberto ou conhecido esse mundo, né? Então, assim, despertou o interesse. Foi a partir daí, então, que eu comecei. E aí, eu penso que esse hobby, que no meu caso foi o montanismo, que alia natureza, alia natureza com desafio físico, com a simbologia da montanha, que é uma simbologia, eu acho, muito forte também. Esse hobby, ele cumpriu, acho que vários papéis, assim, na minha vida. Naquele momento, talvez tenha sido um papel de fuga, uhum, mesmo. E eu acho isso absolutamente legítimo, sabe? Às vezes a gente quer mesmo fugir, uhum, mas de uma forma responsável, né? Ou minimamente responsável. É o momento para colocar em ordem, né? Parece que assim, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo dentro. Então eu preciso ter um momento meio off, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas depois, o que se revelou como fuga num primeiro momento, talvez no segundo momento já assumisse uma característica assim, mais, não de fuga, mas de busca, sabe? E num terceiro momento, de alguns encontros, sabe? Ou de algumas revelações, ou de algumas... eu diria, talvez alguns encontros aí já com que essas experiências foram revelando em mim, mas sabe? Por quê? Conta pra gente, então. O que foi surgindo ali que estava no meio do... Tô aqui no meio de uma montanha e vai surgindo revelações. Que tipo de sensações, É que eu ocasiões? Acho que a intensidade desses desafios e as decisões que você tem que tomar enquanto você está escalando uma montanha, por exemplo, o Aconcagua, que foi a minha segunda alta montanha,
depois do Kilimanjaro, e que foi quando essas coisas começaram a fazer realmente muito sentido para mim. Né? Você ter que tomar algumas decisões no ar rarefeito, quando sua cabeça não está funcionando direito por causa da falta de oxigênio, sua mente não está na integralidade, quando você mais precisaria dela. Uhum. Então, assim, você tem que tomar certas decisões vitais. O nível de desafio que você é submetido e de esforço, aquilo necessariamente vai revelar o que você tem de melhor e o que você tem de pior. Vai revelar, sabe? E ali naquele momento, você vai pegar, opa, o que eu quero trazer, né? Uhum. O que vai ficar aqui como plano, como figura, né? E deixar o resto ali de plano de fundo, mas o que eu vou... Quem eu vou assumir nesse momento, sabe? Eu vou deixar vir o que eu tenho de melhor ou o que eu tenho de pior, sabe? Então, à medida que a gente vai, né, sendo submetida a essas experiências, essas questões, elas vêm de uma forma muito forte. E aí, eu penso que isso, ter a oportunidade de estar na sua melhor versão, naquilo que você tem de melhor, te leva a um sentimento de integralidade muito grande. Então, assim, eu penso que quando eu estou na montanha, de certa forma, é o que tem de melhor. Tanto é que eu levo meus meninos para lá, para a gente fazer algumas coisas, porque eu penso, puxa, se eu quiser que meus filhos lembrem de alguma coisa do pai deles, eu quero que eles lembrem do pai deles que está lá na montanha, que eu acho que é o melhor que eu tenho a oferecer para eles. Então, me dá essa sensação de plenitude, sabe? De estar completo, de completude.